que ele tinha sabedoria que vinha de cima. Ai, irmãos, isso daqui é muito importante. Temos sempre que estar coladas com pessoas que enxergam a verdade de Deus. Nossa vida é abençoada. Nossas coisas são abençoadas quando nós convivemos com pessoas que servem a Deus. Com pessoas, irmão, mas aí Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 5, ele diz que se fosse, para nós nos evitarmos com essas pessoas que são idólatras, que são maldizentes, que são prostitutas, era necessário que saímos do mundo. Mas, irmãos, não temos que conviver, não temos que colocar elas dentro de nossa casa para beber do nosso cálice. Temos que amá-las e ganhá-las para Jesus. Mas é elas que precisam de nós, porque nós temos ligação com o Altíssimo. Nós temos ligação com o Todo-Poderoso. Então, irmãos, este rei resolve chamar Daniel. Daniel, com toda a sua sabedoria, quando ele contou, falou: olha, Daniel, eu fiquei sabendo que tu tens aí sabedoria dos altos, que o Deus dos deuses está contigo. Nabucodonosor nem sabia de qual Deus que ele estava falando. Então ele: olha, não se estarreça com o sonho que eu vou te contar. Eu vi uma árvore que subia até os céus, e a grandeza dela ia até acima dos céus. Mas eis que desceu um homem e a cortou, e ela caiu. E a porção daquela árvore foi junto com os animais do campo. E ali ele foi, irmãos, desenvolvendo aquele sonho, contando aquele sonho para Daniel. E quando Daniel acabou de ouvir aquele sonho, ele se estarreceu e ficou ali por volta de 1 hora, pensando. Tamanha era a revelação de Deus sobre a vida daquele homem ímpio. Mas, irmãos, Deus, muitas das vezes, ele fala até com o ímpio. Deus, às vezes, aparece em sonho para o mais humilde e para o mais soberbo. Certa vez, uma pessoa, a mãe, minha sogra, mãe do meu esposo, ímpia, ela ligou para a gente: eu tive um sonho assim, assado, cuidado com fulano. E eu comecei a orar. Uma semana depois daquele sonho, aconteceu tudo que ela sonhou. Porque Deus, irmãos, ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer. Deus levanta aquele que é simples para mostrar para os grandes que ele pode, ele faz. Então, Daniel falou: rei, o negócio não está bom para o teu lado, hein? Essa árvore que cresceu diante de Deus foi a tua soberba. A tua soberba chegou diante do Altíssimo, mas ele vai, te podar. Ele vai te cortar, rei. Rei. Aí, irmãos, olha o interessante que Daniel vira para este rei e fala: rei, se eu fosse você, ouvi o meu conselho. Tenha mais misericórdia com os pobres. Ou seja, ajude mais os pobres. Faça mais caridade. E quem sabe a tua tranquilidade volta a ti. Aí, irmãos, ele tinha 2 opções. Ou ele ouvia o servo de Deus, ou ele não ouvia o servo de Deus. Mas ele preferiu não ouvir. Ele preferiu não ouvir. E muitas das vezes nós somos assim. O pastor chega, nos fala. O irmão chega, nos fala. E nós olhamos assim. Já fiz isso um monte de vezes. Eu, irmão próprio, às vezes eu penso assim: nossa, o pastor Orlando,
falar hoje que eu tenho que separar o pastor Orlando do meu marido Orlando, né? Aí tem vezes que ele fala, me respeita que eu sou o seu pastor. Eu falei, mas peraí, deixa o pastor de lado e agora eu vou falar com o marido, né? Porque, irmãos, temos que ouvir a voz de Deus. Nabucodonosor, ele estava muito além de Daniel na terra, nas riquezas. Daniel era pequeno, Daniel não era nada, mas ele tinha a sabedoria de Deus. E quando nós optamos em não ouvir a voz de Deus, nós entramos por um caminho que não tem volta. Nós entramos por um caminho de rebeldia e de desobediência. Porque Deus usa os teus servos para falar conosco. Mas muitas das vezes nós queremos ouvir. Eu acho engraçado essa Páscoa, né? Uns 15 dias antes da Páscoa, a Liane ligou, a Aline, fulano, falou que vai me dar um ovo de Páscoa. Mas eu falei que eu não quero, porque, né, não pode. Eu falei, amém, isso mesmo. Aí eu cheguei e falei assim, pastor, tem certeza que não pode um ovo? Porque eu estou com vontade de comer um ovo. Aí, irmãos, nós somos, muitas das vezes, mesquinhos. E outras pessoas também ligaram, como vou falar o nome aqui, para saber, porque nós queremos, muitas das vezes, nós sabemos o que é o certo. Mas nós queremos o quê? Peraí, se o pastor falar que eu posso, quando chegar diante de Deus, eu vou dizer, o pastor falou que eu posso. Porque ele é uma autoridade acima de nós. E nós sabemos que estamos errados. Mas queremos sempre arrolar alguém para poder dividir a nossa culpa. Para poder dividir, né, o nosso pecado. Mas diante de Deus não tem isso, irmãos. Se foi ensinado, se está na Bíblia, se aprendemos assim, aí o que vale é a nossa consciência diante de Deus. E este homem, ele preferiu não ouvir a voz do homem de Deus. Ele preferiu não ouvir aquele que aquele homem pequeno tinha falado para ele. E seguiu caminhos diferentes. Seguiu um caminho de desobediência. A palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, diz assim, eu, Senhor Deus, eu te humilho. Eu te humilho. Te coloquei no deserto para ver se vós ouviria a minha voz ou não. Para ver se vós ia obedecer a minha palavra ou não. Para ver o que havia dentro do vosso coração. E assim é Deus conosco. Deus nos prova para ver se nós vamos ser obedientes. Deus deu uma oportunidade para esse rei. Deus mostrou para ele antes. Mas ele não quis porque era gostoso demais. A riqueza, o poder, a glória. E ele preferiu ficar com essa glória. Então um dia, ele andando lá no seu palácio, ele olha assim, Babilônia, eu te construí. Olha só a vossa casa real, com o meu poder e a minha força, eu te fiz 12 meses depois. 12 meses depois que aquele homem de Deus tinha dado para ele aquele conselho sábio. E ele andando assim, rodeando, rapaz, eu estou grande mesmo, hein? Como é que eu posso, hein?